Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Então, boa noite. Hoje, quinta-feira, pela primeira vez, a gente está aqui no novo espaço, né? Para fazer a leitura que a gente tem feito desde o começo do ano, né? Nas quintas-feiras. E já está chegando no finalzinho do Shodoka, certo? Eu vou ler hoje uma parte e no próximo encontro, na quinta-feira, eu vou ler a outra parte. Eu não leio na ordem, né? Eu leio assim, o coração vai mandando assim, lê esse, lê aquilo, aí eu vou aleatoriamente fazendo isso, né? Não tem uma ordem, eu não vou do primeiro ao último verso, né? Então, o verso de hoje está na página 256. O título é A Verdade Não Pode Ser Destruída por Nada. Yuka Daishi escreve assim: mesmo se um grande círculo de metal começar a girar ao redor da minha cabeça, a clareza perfeita de Joe permanecerá. Mesmo se o sol se tornar frio ou a lua esquentar, apesar de tantos demônios, a verdadeira doutrina permanecerá indestrutível. O carro do elefante avança lentamente pelo caminho. Como o louva-a-Deus poderia recusar a passagem de suas rodas? O grande elefante não anda pelas trilhas dos pequenos coelhos. Um grande satori está além das pequenas honrarias. Não julgues a imensidão do céu azul, olhando-o através de uma fenda. Comparação bonita, né? Não julgues a imensidão do céu azul, olhando-o através de uma fenda. Se ainda não tens a compreensão, eu te confirmarei agora mais profundamente. Então, esse é o verso. Agora vamos ao comentário do verso. O comentário tem... Deixa eu ver quantas páginas. 1, 2, 3, 4 páginas. A gente não vai ler tudo, não. A gente vai ler só uma parte da primeira página, certo? Deshimaru Roshi, que é quem traduziu o Shodoka, ele comenta o seguinte. Eu não sei se parece com alguém, né? Mas ele diz assim. Sempre estamos correndo atrás de alguma coisa. Gostamos de uma coisa, detestamos outras. Sofremos, ficamos contentes, somos pobres, somos ricos. Queremos conseguir qualquer coisa. Nos decepcionamos.
Toda a nossa vida cotidiana é feita de perseguições e de fugas. Já foi a primeira dor agora. Isso é muita gente, né? Eu vou ler de novo. Toda a nossa vida cotidiana é feita de perseguições e de fugas. Mas, mesmo se a Terra mudar, mesmo que todo o cosmos se transforme completamente, sempre teremos de pensar que tudo não passa de uma bolha no oceano. Sempre teremos de conservar uma grande confiança, abraçando todas as coisas que nos chegam. Nossa consciência e nosso espírito não deveriam ser influenciados por nenhuma mudança exterior, por nenhum problema de fora, por nenhum objeto de fora. Isso aqui vale a pena ler de novo. Nossa consciência e o nosso espírito não devem ser influenciados por nenhuma mudança exterior, por nenhum objeto de fora. A gente deveria estar com equanimidade, né? Sempre deveríamos estar em paz, independente das circunstâncias externas. É difícil, né? Eu me lembro que quando a gente começou aqui na Casa Templo, tem uma coisa que eu falava muito, que era assim: as coisas acontecem lá fora, parece que brilham e a gente segue atrás desse brilhozinho que as coisas nos oferecem. Aí, só que as coisas brilham por um tempo, depois as coisas o brilho vai diminuindo e a gente vai perdendo interesse por aquilo que brilhava tanto no passado. A gente não tem geralmente a gente não tem essa equanimidade, essa paz, essa serenidade. A gente corre atrás do brilho das coisas. Isso é bem nós, né? Isso é bem nós humanos. Bora mais. É bonito, né? Tão simples. Simples. Mas é bem verdadeiro, exatamente isso. Isso resume a nossa vida. Eu acho que eu vou ler de novo. Tá certo que dói ler. Deixa eu me achar aqui. Nossa consciência e o nosso espírito não devem ser influenciados por nenhuma mudança exterior, por nenhum objeto de fora. Por isso, mesmo que um grande círculo de metal comece a girar ao redor da minha cabeça, nós não nos surpreenderemos. Esse círculo de metal pode simbolizar as complicações do nosso cérebro ou um poder muito forte sobre a nossa consciência. Eita, isso aqui é bom demais. Eu me lembro que a gente teve uma aula uma vez aqui e eu disse, a gente diz as coisas e as pessoas param, refletem e depois vêm conversar com a gente sobre algo que a gente diz, né? Eu disse, olha, foi até no curso de ensinamentos essenciais, eu disse assim, a vida vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. A gente entra em contato com as coisas e dependendo do que aconteça, às vezes a nossa mente entra numa faixa, entra numa paisagem que é difícil da gente sair dela. E tem aquela frase que o povo gosta muito de dizer, mudou a cabeça, virou a cabeça, não tem isso, não tem? Ah, depois que foi para ali, depois que foi para curar, virou a cabeça totalmente, não é? E a vida da gente vai mudando, as coisas vão acontecendo, e às vezes nossa mente entra numa faixa ali e fica por um tempo, né? Fica por um tempo, fica por um tempo. A gente não tem essa serenidade. As coisas passam, acontecem, e a gente mantém a serenidade. Não, a gente é perturbado pelas coisas. Eu estava mexendo no Instagram, inclusive o Instagram da Casa Tempo, e eu achei tão interessante alguém com um perfil ataraxia. Não sei se vocês conhecem esse nome, ataraxia. Ataraxia, traduzindo é mais ou menos assim, imperturbabilidade. Aconteça o que acontecer, eu estou imperturbável. Eu estou sereno. Nossa.
Tem um barulho estranho aqui, já dá vontade do camarada, às vezes, brigar com o outro, falar alguma coisa com o outro, né? Às vezes não tem essa serenidade, não. Por que a gente não tem essa serenidade? É porque as coisas nos chegam o tempo inteiro e a gente está meio que desprotegido. A gente está muito conectado com as coisas. Não tem a tartaruga? O que a tartaruga faz quando ela está se sentindo ameaçada? A gente não precisaria agir como a tartaruga. A gente deveria ter contato com as coisas e as coisas não deveriam nos perturbar. Só que nem sempre a gente está o quê? Está preparado para isso, né? Então, quando a gente senta no zazen e esse conteúdo que a gente tem, muito bagunçadozinho, começa a sentar, aí as coisas vão chegando até a gente e a tendência é que elas nos perturbem menos e depois a gente nos perturba, né? Essa imperturbabilidade. Alguém pode dizer, não, isso é muito seco, a gente não vai ter compaixão pelos outros, a gente não vai sentir a dor do outro. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente sente, mas a gente não fica preso na dor. A gente sente aquilo que vem, mas a gente não fica preso. Não é? Vamos mais. Vamos mais. Nós não devemos nos deixar surpreender ou influenciar por esse choque. Para todo mundo, isso é muito difícil de se pôr em prática. Se você for ameaçado com uma pistola apontada para o seu rosto, automaticamente você levantará os braços. Já aconteceu isso com alguém? Eu espero que não. Ainda não. Ainda não. Espero que não. Nossa, olha como são as coisas. Eu acho que eu contei isso aqui uma vez. Há muitos anos, eu morava no centro, de um apartamento no centro, já. Aí faltou uma caixa de fósforo. Aí eu ia lá para o encontro da Nova Consciência, que era um evento religioso aqui em Campinas. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou comprar uma caixa de fósforo. Só que os supermercados estavam fechados, que era carnaval, então os supermercados estavam fechados. Aí me dá aquele estalo assim, vá aqui, nessa lanchonete, e compra uma caixa de fósforo. Aí eu segui essa intuição. Rapaz, e quando eu entrei, o cara do caixa fez assim. Aí eu não entendi. E fui, segui. E ele disse, mas é só porque eu ando assim mal vestido. O cara tá com preconceito, aqui aporofóbico, aqui, uma aporofobia, preconceito contra pobre, foi o que eu pensei, né, na época, né? Aí ele continuou fazendo assim, bem. Aí quando menos espero, o cara botou uma arma aqui nas minhas costas. E eu automaticamente levantei o braço, ele mandou eu baixar os braços. E pediu o celular, e eu não tinha o celular. Quando ele fez isso, eu vi minha filha, que era pequenininha, lá na frente. Eu digo, pronto. Mas por incrível que pareça, eu senti, aí depois eu disse, não, calma, consciência. Mas sente o impacto, entendeu? Mas você não fica preso no impacto. O cara deu toda a dica para eu ir embora e eu não fui. Porque eu acreditei que eu precisava de uma caixa de fósforo. Eu não tive a visão completa que às vezes a gente diz. Simplesmente segui o impulso, a necessidade de ter uma caixa de fósforo. Tudo isso por conta de uma caixa de fósforo. Por isso que a gente usa isqueiro agora. Boa. Matheus, boa. Por isso que estamos usando isqueiro agora aqui. E temos vários, né? É. Olha agora. Certa noite, um ladrão entrou numa casa. O filho do dono da casa levantou-se e, furioso, lutou com o ladrão, que acabou fugindo. Mas ele o alcançou novamente e eles voltaram a lutar. O ladrão estava sobre o rapaz e o ameaçava com uma faca. Nesse momento, o pai aparece, armado de um grosso bastão. Ele bateu com tanta força na cabeça do ladrão que o atingiu, e atingiu também o próprio filho.
que acabou morrendo. Todo mundo correu para ver o que se passava, e a polícia constatou depois que nada havia sido roubado. Tragicomédia, representada por três loucos, pensaram eles. É inútil nos apaixonarmos ou dar importância às pequenas coisas. Não devemos chorar ou sofrer por causa de acontecimentos de pequena importância. Tá bom por hoje. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, esse foi o nosso a primeira leitura de trechos clássicos aqui. Não é? Obrigado, Jorge Delano, Tainara também. Aqui presentes estão Mateus e Guilherme, certo? Geralmente a gente não faz a leitura dos trechos clássicos presencialmente, não, né? Geralmente é só online, né? Eu preciso arrumar um espaçozinho aqui na agenda, vamos dizer assim, das escolas do trabalho para poder fazer uma prática de noite, né? Porque antigamente a gente tinha na quarta-feira, quer dizer, era na terça-feira, depois eu botei para quarta-feira. Só que hoje, esse ano eu estou dando aula na quarta-feira até 7h20, eu chego em casa, é 8 horas da noite quase, não é? Então estou vendo como é que eu faço. Talvez fique na quinta-feira mesmo, né? Mas é isso. O importante é que a gente pratique sempre em zazen, sempre que puder, e deixe essa prática fazer o efeito dela sobre nós. Eu estava pensando, né? Quando for no dia 1º de setembro, tudo indica que a gente faça um retiro de silêncio aqui, começando às 8 da manhã e vai até ali por volta das 17 horas. Tudo em silêncio. Aquele retiro bem zen. Zazen, Kirin, Zazen, Samu. Almoça aqui, lancha aqui, e tudo em silêncio. Aí esse silêncio, ele tem que ser compensado pelo menos com o dia anterior para deixar tudo organizado, para saber o que cada um vai fazer, né, na hora das atividades. Eu me lembro que um praticante chegou e disse: esse negócio de zazen, retiro de silêncio, é barulhento. Que às vezes a mente da pessoa fica o tempo inteiro conversando, conversando, conversando. Só que quando a gente começa realmente a praticar, chega uma hora que ela cansa, entendeu? Chega uma hora que ela... Pra que eu vou estar desse jeito assim? Aí ela cai. É o significado do monju, né? Você tem esse bichão selvagem, feroz. Eu não sei se quem está em casa vai dar para ver. Eu vou arriscar aqui. Eu vou arriscar aqui. Essa imagenzinha aqui foi dada pelo meu primeiro professor, Monjiko Sensei, né, aqui de Campina Grande. E simboliza justamente isso. Uma pessoa sentada sobre um bicho selvagem. A pessoa é cada um de nós e o bicho selvagem são as nossas emoções, né? As emoções perturbadoras que a gente tem, né? E esse monjo, ele foi feito por uma pessoa aqui, de uma cidade próxima, aqui de Lagoa Seca, chamado Guilherme. E meu primeiro professor disse: olha, esse monju tá muito corcundo, tá muito corcundo. Aí eu fui conversar com ele, quando ele foi me dar de presente agora há pouco, aí ele disse: hoje eu entendo que era difícil ele fazer diferente. Ele disse: olha, mais de 10 anos depois eu entendo que era difícil ele fazer diferente por conta da madeira, né? A madeira não possibilitou ele fazer de forma diferente. Né? Então, é o que significa. E no Zen, é assim, a gente faz o Zazen
o altar de Monju é colocado no meio da sala, a gente faz asinha ao redor dele, né? E aqui, geralmente, a gente mantém a concentração o tempo todo, não conversa, é feito o Teixô aqui, né? Algum ensinamento também, mas geralmente é tudo calado mesmo. A gente, então, quando for em 1º de setembro, a gente vai fazer um retiro aqui de silêncio. Dando as condições propícias, a gente vai fazer. Certo? Então, para você que está em casa, um abraço e até logo. Tchau, tchau, pessoal.